Bom, nós falamos até agora, né, da utilização aí de transformada de Laplace, principalmente para solução de equações diferenciais, né? Então, lembrando da ideia geral, para resolver uma equação diferencial via transformada de Laplace, você faz a transformada na equação, no domínio do tempo original, resolve essa equação lá no domínio de Laplace, isolando sua variável de saída, e faz a transformada inversa para achar a solução no domínio do tempo, no domínio físico, né? Essa é a ideia geral dessa transformada para se resolver um sistema, uma equação diferencial. A gente vai ver aqui na disciplina que, em alguns casos, você não precisa realmente resolver a equação diferencial para se extrair algumas informações dela, né? Em alguns casos, aqui a gente vai utilizar formas diferentes de representação desses sistemas dinâmicos, né? Então, uma forma a gente já viu, que é a própria equação diferencial original, né, no domínio físico, e existem algumas outras formas padrão aí de se representar esses sistemas dinâmicos, né? Estou colocando aqui no slide duas formas bastante comuns de se fazer isso. Uma, que a gente vai explorar bastante aqui na disciplina, são as funções de transferência, e outra que a gente não vai dar muita atenção aqui, né, que isso aí pode ser assunto de uma outra disciplina que vocês podem ter, que é o que a gente chama de equações de espaço de estado, né? Então são duas formas utilizadas para representar sistemas dinâmicos. Cada uma tem sua vantagem, desvantagem e limitações, né? E o interessante dessas formas padrão de se representar sistema dinâmico é que a gente consegue enxergar semelhanças entre sistemas de naturezas distintas, né? Sistemas mecânicos, elétricos, térmicos e hidráulicos. E como eu disse antes, né, nessa disciplina em especial a gente vai dar muito mais atenção às funções de transferência, né, que são os casos mais interessantes aqui para a gente, né? Então, todos os sistemas dinâmicos que a gente vai lidar aqui vão ser representados aí, de forma simplificada por equações diferenciais ordinárias, né, ou sistemas de equações diferenciais ordinárias. Essas EDOs, né, como a gente vai chamar, elas representam como que o sistema, né, dinâmico, ele responde a diferentes estímulos, né? Que estímulos são esses? Condições iniciais desse sistema, né, o estado inicial do sistema, como que isso contribui na resposta do mesmo, e efeitos das entradas, né, que estão sendo aplicadas nesse sistema dinâmico, né? Aqui embaixo eu estou colocando uma ilustração geral, que a gente vai utilizar muito esse tipo de ilustração, representando aqui, né, os sistemas de equações diferenciais na caixinha, né? Essas equações diferenciais estão representando o nosso sistema dinâmico. Entrando na caixinha, a gente tem as perturbações, né, em termos de condições iniciais, entradas, né, que estão sendo aplicadas, e as saídas, que são respostas a todas essas entradas e condições iniciais, né? Quais são as saídas e quais são as entradas ou condições iniciais depende muito do sistema que você está analisando, obviamente, né? As funções de transferência que a gente vai representar aqui com a abreviatura ft, elas vão representar para a gente de forma explícita qual que é a variável de saída e de entrada que aquela função de transferência está relacionando, né? Embora o nosso sistema tenha lá n saídas, m saídas, essas funções de transferência vão estar representando, né, uma a uma a relação entrada-saída, né? Então, uma FT lá vai estar representando a saída 1 como resposta de uma entrada 1, né? Não quer dizer que vai ter só uma das entradas sendo aplicadas, só uma das saídas sendo monitoradas, né? Significa que as FTs elas representam essa dualidade, né, entre essa relação entrada-saída, né, causa-efeito entre uma entrada e outra saída, né? A ideia da FT então é mostrada aqui embaixo, né? A enésima saída dividido pela mésima entrada em função de S é uma FT em função de S, né? Então, uma FT sempre vai relacionar uma saída com uma entrada desse jeitão aqui, né? A gente padroniza para colocar a saída dividida pela entrada na nossa FT. Quando a gente for procurar achar o FT de um sistema, é essa fração que a gente vai estar procurando, né? A saída no domínio de Laplace dividido pela entrada também no domínio de Laplace, né?
para fins de cálculo, para achar uma FT entre uma saída 1 e uma entrada 1, a gente pode considerar as demais entradas como sendo nulas, né? Então é uma aproximação que a gente usa aqui só para fazer essas funções de transferência, né? Então, repetindo, né, uma função de transferência vai ser sempre uma relação entre uma única entrada e uma única saída, né? Além disso, quando a gente tiver uma função de transferência, a gente está considerando, né, como eu falei, que todas as demais entradas são nulas, né, ou constantes. Então, por isso que eu disse que a FT ela relaciona uma única entrada com uma única saída, né, como se as demais fossem nulas. As condições iniciais da equação diferencial a gente vai considerar que são nulas, ou constantes em alguns casos, né, e todas as demais condições são constantes, né. Como a gente vai utilizar a função de transferência para definir essas funções de transferência, também implica, né, que o nosso sistema tem que ser linear, né? Do contrário, a gente não consegue extrair uma função de transferência, né? Então a gente vai fazer agora um exemplo, né, justamente procurando, né, uma dessas relações entrada-saída aqui, para vocês entenderem como que a gente parte de uma equação diferencial ordinária comum e acha uma função de transferência, né? Coloquei aqui um exemplo bem simples, né, para iniciar. É uma equação diferencial aqui. X2 pontos, né, derivada segunda de x mais 5x ponto mais 6x, igual a 5y ponto mais 6y. A gente já viu essa equação diferencial anteriormente. X de t é a nossa saída, né, o enunciado do problema está pedindo para considerar isso, e y de t é a nossa entrada, né. Então, lembrando, né, ft é saída dividido pela entrada no domínio de S. É isso que a gente vai achar aqui. Eu vou colocar aqui no quadro nosso de novo, né? Coloquei nossa equação diferencial já, lembrando que x é a saída e y é a entrada. Nossa função de transferência no domínio S, lembrando, né, vai ser sempre saída dividido pela entrada, e ambas as grandezas têm que estar no domínio S. No nosso caso aqui, o que a gente está procurando então? Nossa saída é o x, no domínio de Laplace esse x vai ser x de S, e nossa entrada é o y, que eu vou colocar y maiúsculo aqui para representar no domínio S, ou então x sobre y de S é a nossa ft. Como que a gente vai fazer esse exemplo aqui? Vamos pegar nossa equação diferencial e fazer a transformada de Laplace da nossa EDO. E considerar, para esse caso, condições iniciais nulas. CIs nulas. O que isso implica para a gente? Implica que as transformadas das derivadas das integrais, elas simplificam bastante aqui para a gente, né? Então, transformada de Laplace de x de t vai ser x de S simplesmente. Transformada de Laplace de x ponto vai ser sx, e transformada de Laplace de x2 pontos vai ser s quadrado x. Por que a gente pode considerar isso? Porque nossas condições iniciais são nulas. E a entrada não está sendo definida aqui, a gente pode representar de uma forma equivalente, né? Laplace de y de t é y de S, e Laplace de y ponto, que está aparecendo ali na nossa equação, é s y maiúsculo de S, certo? Fazendo então essa transformada da nossa EDO, a gente vai ter s quadrado x maiúsculo, né, que é a transformada do x2 pontos, mais 5sx, que é o x ponto, né, mais 6x maiúsculo. Tudo isso é igual a 5sy maiúsculo, né, mais 6y maiúsculo. Só questão da gente fazer as transformadas de cada variável ali. O que a gente vai fazer agora é isolar a variável de saída no lado esquerdo. Ela multiplica s quadrado mais
5s mais 6, né, bem simples aqui. E vou fazer a mesma coisa com a variável de entrada no lado direito da equação, que é y vezes 5s mais 6. Nossa função de transferência aqui relaciona sempre saída por entrada. Nossa saída é x e a entrada é y. Né? Então, eu vou passar esse y dividindo no lado esquerdo da equação e vou passar esse termo aqui, s² mais 5 mais 6, dividindo no lado direito da equação. Vou fazer uma troca aqui de lados. Né? Então, nossa ft vai ser simplesmente x sobre y de s, que é o que eu tinha comentado antes que a gente quer saber, é igual a 5s mais 6 dividido por s² mais 5s mais 6. Né? Essa aqui, então, é nossa função de transferência que a gente estava buscando. Né? Então, notem que é bem simples, né, numa equação pequena como essa. Né? Você tem as variáveis de saída e de entrada, né? Isola cada uma delas na equação diferencial. Né? A equação diferencial é linear, então isso é fácil. E isola, né, a fração, né, a razão saída pela entrada. Né? Aí você coloca a saída que você quer dividido pela entrada que você quer ali no caso. Né? Então a gente tem essa expressãozinha aqui representando essa relação saída por entrada. Se a gente tiver essa equação da função de transferência e quiser voltar para a equação diferencial, o que você faria? Era só questão de pegar o denominador, que é s² mais 5 mais 6, passar ele multiplicando o x maiúsculo, né? E fazer a mesma coisa com y maiúsculo multiplicando 5s mais 6. A gente sabe que s² multiplicando significa derivada segunda, a gente sabe que s multiplicando é derivada primeira, né? Aí você consegue voltar na equação diferencial original, né? Só comentando isso, que às vezes alguns casos você vai querer fazer esse tipo de análise também. Então, vamos voltar lá no nosso slide. Então, a ft, né, a função de transferência do nosso sistema é x sobre y de s igual a 5s mais 6 sobre s² dividido por 5s mais 6 também. Né? Então, essa aqui é a nossa função de transferência. Né? Lembrando, o que ela está fazendo para a gente? Ela está explicitamente relacionando uma saída do nosso sistema com uma entrada. No caso desse sistema especificamente, a ft está relacionando a única saída com a única entrada do sistema. Em casos, depois a gente vai analisar casos assim, onde a gente tem múltiplas saídas, múltiplas entradas, você também vai ter múltiplas FTs. Né? Não é o caso aqui, mas isso vai acontecer em outros casos. Então, dando continuidade, né? Qualquer sistema dinâmico, né, linear e tudo mais, que a gente conseguir escrever no domínio de Laplace, vai cair algum tipo de equação, né, como se fosse um sistema linear desse tipo aqui que eu estou mostrando. Né? Então, A1x1 mais A2x2 mais A3x3 igual a 1, B1x1, etc. Né? Onde A, B e C, né, os A1, A2 e A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 são polinômios em função da variável S. Tá? Então, A1, A2, A3 e entre outros não são simplesmente constantes, né? Eles são polinômios em função de S. Então, pode ser uma coisa como s² mais S mais 1, por exemplo. As variáveis x aqui nessa equação, nesse sisteminha de equações, são as saídas, né? E as variáveis u são as entradas, ambas escritas no domínio de Laplace. Né? Notem que as variáveis estão em letra maiúscula. Né? Na nossa convenção que a gente está adotando aqui, isso significa que os x, né, são as variáveis de saída no domínio de Laplace e os u's são as variáveis de entrada no domínio de Laplace aqui. O que a gente pode fazer com essa equação? A gente pode deixar ela num formato um pouquinho diferente, né, usando a nomenclatura matricial, certo? Se a gente fizer isso, a gente consegue ali no lado esquerdo da nossa equação essa matriz A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, que é o que a gente chama aqui de matriz do sistema, multiplicando uma outra matriz, ou um vetor, né, x1, x2, x3. Né? Se você fizer essa multiplicação matricial, você vai ver que você vai obter exatamente o sistema original que a gente está se baseando aqui. Né?
E tudo isso, né, seria igual a U1, U2 e U3. Né? Essa matriz aqui, como eu falei, é a matriz do sistema. Esse vetor é o que a gente chama de vetor de saídas e esse vetor é o vetor de entradas. Né? O nome é autoexplicativo. Né? O vetor de saídas tem os sinais de saída no domínio de Laplace e o vetor de entradas tem os sinais de entradas no domínio de Laplace. Né? O que a gente vê aqui, né, que essa matriz do sistema multiplicada pelo vetor de saídas, né, fornece o vetor de entradas. Né? Olhando essa equaçãozinha aqui, lembrando que está tudo no domínio S, né, o que a gente precisa fazer se quiser descobrir as saídas, né, x1, x2 e x3? O que você vai ter que fazer basicamente é resolver esse sistema linear que está no domínio S. Né? Isso aqui é equivalente a isolar x, né, na equação no domínio de Laplace, né, na equação diferencial transformada para o domínio de Laplace. Quando a gente fizer isso, né, isolando esse vetor de saídas, então, a gente vai ter que a inversa da matriz do sistema vezes o vetor de entradas é igual, né, a essas saídas todas. Né? Então, isso aqui, de novo, isso aqui é equivalente a isolar a variável x que você quer isolar como saída. Né? Essa matriz inversa aqui da matriz do sistema é o que a gente chama de matriz de transferência, ou matriz de funções de transferência do nosso sistema. Por que isso tem esse nome? Porque num caso geral aqui, esse caso aqui seria um exemplo onde a gente tem 3 entradas e 3 saídas. Essa matriz inversa, ela contém todas as funções de transferências, do nosso sistema, todas as combinações saída por entrada que a gente tem aqui. No caso, a gente tem x1, x2, x3 de saída, o 1, o 2 e o 3 de entrada. Né? Fazendo as combinações devidas aí, vocês podem ver que vocês vão ter 9 combinações de entradas, de saídas por entradas aqui. Né? Então, essa matriz inversa aqui, né, ela teria esses 9 termos também. Né? Uma matriz 3 por 3 nesse caso, onde a gente teria a linha 1, coluna 1 sendo x1 sobre o u1. Então, essa função de transferência aqui está relacionando a variável x1 com a entrada u1. Né? Linha 2, coluna 1 estaria relacionando x2 com o u1, né? E assim por diante. Né? Cada linha aqui da nossa matriz tem uma mesma variável de saída. Né? Então, a primeira linha toda tem x1 como variável de saída e o 1, o 2 e o 3 como variável de entrada. E a segunda linha tem x2 como saída e a terceira x3 como saída. E cada coluna aqui tem uma mesma entrada. Né? Primeira coluna tem o 1 como entrada, segunda coluna o 2 e terceira o 3. Né? Então, uma matriz de transferência tem esse formato aqui geral. Então, o que a gente conclui aqui? Se você quiser achar todas as funções de transferência do seu sistema, é só questão de pegar a matriz do sistema, fazer a inversa dela para achar a matriz de transferência e achar todas as funções de transferência do sistema. De novo, né, isso aqui é equivalente ao que a gente fez no exemplo, só que o nosso exemplo só tinha x1 só tinha x e y, por exemplo. Né, uma entrada e uma saída. Então a coisa lá era mais simples porque você consegue fazer essa inversa só isolando variáveis. Né. Aqui, quando você tem um sistema com várias entradas e várias saídas, isso aqui pode ficar mais complexo. Né. Então aqui é um exemplo só ilustrativo disso. Né. Eu copiei aqui a nossa matriz de transferência, que é a inversa da matriz do sistema, e coloquei um exemplo mais físico aqui para a gente tentar visualizar o que é essa matriz de transferência. Imaginem aqui, né, um satélite, por exemplo. Né. Estou simplificando esse satélite para colocar só graus de liberdade de translação. Então, eu estou chamando aqui o deslocamento vertical de x1, deslocamento horizontal de x2 e o deslocamento fora do plano de x3. Tá? Então, imaginem essas 3 variáveis e elas são as nossas saídas aqui. E esse satélite aqui tem 3 propulsores para controlar, né, justamente esses deslocamentos, aí essas translações do satélite. Então, o 1 na direção de x1, o 2 na direção de x2 e o 3 na direção de x3. O que acontece nesse sistema aqui? Né? A gente pode ter relações aqui entre x1 com o 1, x1 com o 3 e assim por diante. Né? x3 com o 3, x3 com o 2 e
entre outras. Assim, levando em conta, né, que uma entrada numa direção está afetando nas outras direções. Né? Então, essa matriz de transferência aqui ela vai estar justamente relacionando cada variável de saída aqui que eu coloquei em vermelho com cada variável de entrada que eu coloquei em amarelo. Né? Se você pega um desses elementos da matriz, você tem um componente de modelo, de representação de modelo dinâmico que está representando uma relação entrada-saída. Né? Isso que é interessante na função de transferência. Você consegue ver claramente qual é a relação causa-efeito entre uma variável e outra. Né? Por isso que essa função é tão interessante.